eu sou o cartunista e professor de arte Raposa, um renomado ninguém. Vocês não pediram, vocês não reclamaram, vocês não cobraram, vocês nem se importaram, mas mesmo assim, eu vou continuar a segunda parte do vídeo sobre Revolução Francesa e o papel da arte nesse grande acontecimento histórico. Mas antes de irmos para esse período histórico da humanidade que fazia as pessoas perderem a cabeça, literalmente, aqui vai um recado muito sincero. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal. Ou quem vai perder a cabeça literalmente sou eu! Por favor, deixe que isso aconteça só quando voltar às aulas. E hoje o artista abordado é Eugène Delacroix, que eu acho que a minha pronúncia em francês não é das melhores, mas é mais ou menos assim. Eugène Delacroix carrega uma curiosidade que me intriga. Ele fez um único quadro sobre o período que acabou se tornando o quadro mais famoso e mais utilizado para se dizer sobre a Revolução Francesa. E é engraçado porque Jacques Devy, que eu comentei no vídeo anterior, que por favor, assistam aquele vídeo, ou terminam de assistir esse, ou vão assistir aquele, ou assistam aquele e depois voltem aqui, não sei, acho que a ordem não importa, um complementa o outro. Jacques Devy realmente participou da Revolução Francesa. Ele, aliás, cortou algumas cabeças lá quando ele teve alguma importância, mas seus quadros reeducaram o povo patrioticamente. Enquanto Eugène Delacroix, digamos que ele participou tardiamente, fez um único quadro, porém, ironicamente, seu único quadro teve mais destaque e foi mais difundido por aí quando se fala desse período histórico do que os próprios Jacques Devy. Deve ser mais ou menos o que o Steve Harris sente no Iron Maiden, afinal ele é uma das grandes forças criativas do grupo, compôs os maiores clássicos da banda e o povo geralmente só lembra do Bruce Dickinson, que é o vocalista. Mas antes de começar a falar da obra de arte de Eugène Delacroix, vamos falar um resumo breve e grosseiro sobre a Revolução Francesa. O povo estava passando fome na rua. Acabou de surgir a burguesia, que eram os comerciantes e donos de fábricas. Então tínhamos uma nobreza e um rei que atrapalhavam os negócios da burguesia. Então elas juntaram a fome com a vontade de comer. Pegaram o povo que estava faminto e insatisfeito e inflamaram um sentido revolucionário neles. Por isso que as obras de arte foram essenciais para reeducar este povo através das imagens, já que a maioria ali era analfabeta, então não adiantava só fazer panfletos com escritas. A arte visual ajuda a inflamar muito mais esses sentimentos do que a arte escrita. Eu acho que isso até o dia de hoje, afinal as pessoas compartilham mais o que? Memes do que textos ou colunas. Temos então a grande massa dos plebeus e a burguesia contra a nobreza e o rei. Talvez se eu fosse um francês faminto, também gostaria de cortar a cabeça da rainha Maria Antonieta se eu soubesse que ela falou a seguinte frase. Para contextualizar, dizem que chegaram na rainha e falaram: rainha, o povo não tem pão para comer. E a rainha, com toda a sua, digamos, ingenuidade talvez, ou falta de visão por estar cercada talvez num contexto social palaciano, não saber que o povo passava fome na rua. Isso não te lembra aquela cena do Aladdin, quando Jasmine foge do seu palácio e descobre que as pessoas precisavam pagar para comer? Então dizem que a rainha, em toda essa sua ingenuidade ou falta de visão sobre o povo, disse: se o povo não tem pão para comer, que comam brioche. Uau! Não me lembra uma certa elite brasileira que também acha que o povo é pobre ou não tem que comer porque querem? Porque o povo é pobre, porque são vagabundos ou que querem assistencialismo barato vindo de bolsas famílias e que o povo não tem condições nem de progredir socialmente graças a toda essa desigualdade social. Bom, viu como certos fatos históricos parecem idênticos aos dias de hoje? Mas aqui vai uma defesa. Dizem que de fato a rainha não deve ter dito isto ou exatamente isso. Mas falando desse jeito fica muito mais interessante e muito mais legal, então vamos fingir que foi assim mesmo. Mas enfim, vamos voltar ao campo das artes. Vocês sabem, se passa no período da arte romântica. Se você quer saber por que chama arte romântica, assista o primeiro vídeo porque eu expliquei e é desnecessário explicar de novo. Para de ser preguiçoso, é só você mover esse mouse e clicar ali em cima no link. Então, Eugène Delacroix era um artista que ele não se preocupava tanto com o tema. Praticamente ele pintava o que ele sentia vontade. Mas ele poderíamos dizer que fazia críticas sociais fodas, como dizem no dia de hoje. Porque ele adorava pintar os excluídos, pintar as desigualdades sociais, pegar mais o lado fraco da sociedade. Então, com toda essa causa social que ele teve, obviamente ele tinha que ilustrar Revolução Francesa, que era a coisa mais importante que aconteceu no século, não só da França, mas da humanidade.
Bom, depois de falar tanto dela nesse vídeo, vamos agora à obra principal de Eugène Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo. E dá para falar muita coisa sobre essa única obra. Na figura central do quadro temos essa mulher seminua, que é uma alegoria à liberdade. E agora você deve estar se perguntando, o que é alegoria? Ou o que é uma mulher? Bom, se a sua dúvida for a segunda, podemos dizer que mulheres fazem xixi sentado e homens fazem xixi em pé. Agora, se a sua dúvida for a primeira, alegoria, sim, essa palavra com certeza você já ouviu falar quando viu aquelas votações de escola de samba, quando eles votam sobre alegoria. Bom, digamos que a palavra alegoria tem alguma coisa a ver sobre o desfile de escola de samba, sobre o quadro, mas fica muito complicado partir com essa explicação. Vamos com a explicação mais simplista. Alegoria seria um simbolismo que damos a conceitos abstratos, a ideias, etc. Por exemplo, esta mulher no quadro de Eugène Delacroix simboliza a liberdade. Então, ela é uma mulher representando esse conceito abstrato da liberdade, do sentimento. Talvez o fato dela estar um pouco seminua simboliza que quer mais liberdade do que a nudez. Ela está segurando a bandeira da França, como se fosse um triunfo, como se fosse a força nacionalista triunfando na revolução. Ela segura um fuzil na outra mão, porque simboliza que foi uma luta armada. Mas mesmo assim, você ainda está em dúvida sobre o que é alegoria? Bom, vamos usar a alegoria mais famosa que existe, esta figura encapuçada com uma foice que simboliza a morte. Sim, isto é uma alegoria da morte, desse conceito abstrato do que é morte, ou desse fato biológico do que é a morte, ou talvez esse temor do que é a morte. De fato, você simbolizou ela como essa figura. Vocês já leram Sandman? Se vocês já viram ali na minha prateleira, existem as obras do Sandman. Sandman usa várias alegorias para simbolizar vários sentimentos e conceitos que eles chamam de perpétuos. Por exemplo, o principal, Sandman, é o sonho, a irmã dele que é a morte, destruição, e eu falo só sobre esta obra revolucionária dos quadrinhos. É conhecido que essa figura principal do quadro, que é a alegoria da liberdade, foi inspiração para a estátua que a França deu de presente para os Estados Unidos. Sim, a Estátua da Liberdade, que com certeza você sabe foi um presente dos franceses a esse povo ingrato norte-americano, que eu não sei porquê, talvez alguém tenha que me explicar nos comentários. Os estadunidenses têm uma implicância com os franceses e adoram utilizar o povo francês como alvo de piada. Eu não conheço como funciona a cabeça desse povo yankee completamente ingrato. Agora vai uma informação tirada dos anais do Wikipedia. Dizem que essa figura da liberdade no quadro de Eugène Delacroix serviu como a efígie da moeda do real brasileiro. Se pronuncia efígie, seu animal. E sempre que eu citar fontes do Wikipedia, eu vou especificar que é do Wikipedia, porque vocês sabem, não é lá o site mais seguro, e diferente desse monte de canais metidos a sabe tudo, eu não fico lendo resumos em sites como Wikipedia, e fico aqui depois só reproduzindo e achando que sei tudo, ou que eu sou uma autoridade no assunto. Então, se eu citar informações de sites que a gente sabe que nem sempre é confiáveis, minha obrigação moral e ética como professor é informá-los. Voltando ao quadro, reparem que as figuras derrotadas, os cadáveres, corpos, formam uma espécie de pedestal para que os vitoriosos, triunfantes fiquem por cima. Se vocês repararem, no canto temos uma figura de cartola que representa a burguesia. Há muito tempo se especulou talvez que fosse o autorretrato do próprio Eugène Delacroix, já que ele não participou da revolução, meio que ele se incluiu pelo menos no seu quadro. Bom, hoje em dia contestam essa informação. Do outro lado, vocês podem ver que tem um garoto segurando duas pistolas, que pode representar, por exemplo, que a juventude participou, que temos uma juventude pulsante e patriótica hoje em dia na França, ou talvez uma alusão ao futuro, que o povo será muito mais revolucionário, participante, pulsante do que atualmente. Podemos dar muito simbolismo para uma figura jovem num quadro sobre revolução. E se vocês repararem atrás da burguesia, temos o povão, temos o proletariado, participando assim da revolução e provando que foi
Uma revolução, apesar de arquitetada pela burguesia, mas com a grande participação das massas. Então sim, a participação dos cidadãos foi importante. É cidadãos ou cidadões? Porque nem o responsável atual do Enem sabe como se fala. O que está provado que a próxima prova do próximo ano do Enem terá a permissão de vocês errarem grotescamente o plural e o português. De preferência, escrevam a redação na linguagem do P, pois nesse novo governo anti-intelectual que coloca Olavo de Carvalho como guru e Paulo Freire como demônio, de fato o anti-intelectualismo está liberado, então vocês podem fazer a esbórnia que quiser, pois basta um achismo e nenhuma comprovação científica. Segundo a lógica do guru da extrema direita. Mas isso aqui não é um vídeo de política, eu não quero manchar esse vídeo de história da arte com política, apesar de estar falando de um período histórico totalmente político. Bom, o vídeo de hoje foi falar sobre essa obra magnífica de Eugène Delacroix, que ironicamente fez um único quadro e acabou se tornando o símbolo máximo artístico da Revolução Francesa, em detrimento do pobre Jacques de Vic, que de fato participou ali junto na Revolução, fez muito mais quadros, reeducando o povo com um sentimento patriótico. O mundo nem sempre é justo. Se o mundo fosse justo, quem teria 3 milhões, 4 milhões de seguidores seria gente como eu, e não um carinha lá que fez um vídeo falando como higienizar o fiofó depois de ir no banheiro fazer o número 2. Sim, e esse cara virou o símbolo da resistência anti-Bolsonaro, anti-intelectualismo do YouTube. Mas claro, se vocês não me valorizarem tanto quanto valorizam esse cara, eu também vou fazer a minha revolução no YouTube. Eu vou sair daí por aí cortando cabeças, e não será só cabeças de cebola que me farão chorar por ter um baixo feedback. Não, eu tenho um feedback até que legal. Obrigado por assistirem, eu sou o professor de arte, esquisito e cartunista nem tanto talentoso, Raposa, um renomado ninguém. Abraço!